Fala, meus queridos amigos e amigas, e é o seguinte, recentemente eu fiz um vídeo explicando toda a árvore genealógica de Rick e Morty, vocês gostaram bastante, e desse vídeo surgiram várias dúvidas, vários assuntos interessantes que a gente vai conversar hoje. Uma das coisas que eu comentei lá no vídeo da árvore genealógica foi sobre todas as vezes que o Rick e o Morty precisaram se mudar para uma outra realidade, e basicamente a gente tem 4 realidades principais: a realidade original do Rick, que é a realidade C-137, a realidade original do Morty, que é a realidade Prime, a realidade da família do Morty, que é a realidade C-131, e a realidade onde todos eles moram atualmente, que é a realidade Parmesan. Acontece que aparentemente existe uma quinta realidade misteriosa, onde o Rick e o Morty já moraram por um tempo. Basicamente tem um episódio onde eles precisaram se mudar para uma outra realidade, porque todos os esquilos do mundo queriam atacar eles. Sim, cara, sim, isso aconteceu, e se você não tá entendendo nada, relaxa, eu estou aqui para explicar. Nesse vídeo aqui a gente vai entender tudo que é canônico e tudo que são boatos. Alguns boatos se tornaram bem populares, mas eles já foram desmentidos oficialmente e a gente vai entender tudo aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o DS, você está no Papo Nerd. E vamos lá, galera. Olha só, eu recebi um monte de comentário aqui falando sobre esse episódio dos esquilos. Todo mundo falando sobre essa questão deles terem trocado de realidade, né? Alguns falando aqui que eu esqueci de comentar sobre isso. Inclusive, alguns desses comentários aqui pegaram bastante curtidas. Primeiramente, eu queria agradecer todo mundo que tem comentado, todo mundo que se inscreveu também. Inclusive, aproveita, cara, se inscreve aí se você não inscreveu ainda. E vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo. O episódio em questão é um episódio onde o Rick e o Morty estão revivendo algumas lembranças. Essas lembranças foram apagadas, mas o Rick armazena todas elas ali na sua garagem. Uma das lembranças é justamente uma lembrança do Morty, onde ele usa um dispositivo que dá a ele a capacidade de conversar com animais. Enquanto ele escuta os animais, ele acaba sem querer descobrindo uma conspiração de esquilos. E aí, quando os esquilos percebem que o Morty está entendendo o que eles estão falando, aí começa uma perseguição e eles coordenam um ataque. O Rick neutraliza eles ali por um tempo, mas eles têm apenas 5 minutos. E exatamente por isso, exatamente pelo Morty sem querer ter comprado essa guerra contra os esquilos, o Rick manda o Morty arrumar as malas porque eles precisam fugir, eles precisam se mudar para uma outra realidade. Só que tem uma questão, não mostra eles indo para uma outra realidade. E de fato, eles não podem ter se mudado para uma outra realidade pelo seguinte: essa cena acontece durante o episódio 8 da temporada 3, enquanto eles estavam na realidade C-131. Só que se trata de uma lembrança, então ela não aconteceu ali no presente, ela já aconteceu no passado. O problema é que ela não se encaixa com momento algum, porque a gente conhece a realidade da temporada 1 e a gente conhece a realidade da temporada 2. Só que esse boato ficou muito popular, porém, meus amigos, no ano passado ele foi desmentido pela própria Adult Swim, quando eles basicamente lançaram uma timeline oficial para explicar toda essa questão das mudanças de realidades. Vamos lá, basicamente a primeira realidade dessa história é a realidade C-137. Nessa realidade, a esposa e a filha do Rick foram assassinadas pelo Rick Prime. Esse Rick é o nosso Rick principal da série. Nessa realidade, a Beth morreu ainda criança, portanto ela não teve filhos. Consequentemente, o Rick nunca teve netos. Depois de muitos anos caçando o Rick Prime, o Rick C-137 vai para a realidade Prime, a mesma realidade do Rick Prime. Mas o Rick Prime já abandonou essa realidade há muito tempo, ele abandonou a família dele. E o Rick C-137 passa a viver com a família do Rick Prime. Essa é a realidade do nosso Morty principal. É só que acidentalmente, todos nessa realidade foram transformados em monstros chamados Cronenbergs. Isso aconteceu porque o Morty queria uma porção para fazer a Jéssica se apaixonar por ele, só que o Rick esqueceu de avisar pro Morty que ele não poderia usar essa porção na Jéssica se ela estivesse resfriada. E pro azar deles, de fato, ela estava resfriada. O negócio virou uma epidemia e aí todo mundo virou Cronenberg. Eles então vão embora dessa realidade, indo pra realidade C-131, onde eles substituem as versões deles que tinham acabado de morrer. E cara, essas legendas aí são oficiais da Adult Swim. E nessa imagem aí a gente tem o Morty no primeiro dia na realidade C-131, quando eles tinham acabado de sair da realidade Prime, e essa aí é a Summer C-131. Isso tudo é canônico, cara, é oficial. Só a nível de curiosidade, os pais do Morty e a Summer sobrevivem à epidemia, porque pelo fato deles serem parentes, o vírus não pega neles. Mas de qualquer forma, eles foram abandonados lá na realidade Prime e depois, infelizmente, eles acabam morrendo. Um outro acontecimento importante nessa timeline também é a troca dos Jerrys. Essa troca aconteceu logo no início da temporada 2. Eles levaram pra casa o Jerry 5126, enquanto o Jerry C-131 foi pra realidade 5126. O próximo
próximo acontecimento da timeline é a clonagem da Beth. Mais adiante eu vou comentar sobre as Beths, teve alguns comentários sobre isso também. Mas pro que a gente tá querendo entender agora aqui, isso não importa muito não. Em seguida a gente tem um dos episódios mais reveladores de toda a série. No episódio 1 da temporada 6, cada personagem volta pra sua realidade original. O Rick tinha a intenção de resetar o fluido de viagem interdimensional. Ao invés disso, ele acidentalmente resetou os usuários da viagem interdimensional. E foi justamente nesse episódio que a gente descobriu oficialmente que esse Jerry não era o Jerry dessa realidade, era o Jerry da realidade 5126. Nesse episódio, eles vão até a realidade 5126 pra buscar esse Jerry, e ao voltar pra realidade C131, eles acabam encontrando o Jerry original dessa realidade, o Jerry do início da segunda temporada, que foi trocado na creche. Esse Jerry foi mordido pelo Mr. Frandles, e por fim, ele e toda a realidade C131 foi consumida pelo Mr. Frandles. E foi justamente nesse momento onde a gente teve a nossa última mudança de realidade. A família inteira foi pra realidade Parmesan, que era uma realidade onde todos eles tinham acabado de morrer. Eles substituíram ali as versões mortas deles. E aí, depois dessa explicação, eu te pergunto, onde que se encaixaria mais uma mudança de realidade daquele episódio dos esquilos? Essa mudança de realidade simplesmente não se encaixa, até por isso eu não acredito que eles tenham se esquecido dessa cena. Eu acho que eles só não conseguiram uma forma de tudo se encaixar, porque, pensa comigo, essa mudança de realidade não pode ter acontecido antes da temporada 1, porque a realidade da temporada 1 é a realidade Prime, é a realidade original do Mori que a gente viu sendo destruída no episódio 6 da temporada 1. Também não dá pra essa mudança ter acontecido na segunda metade da temporada 1, já na nova realidade, porque se a gente observar nessa cena dos esquilos, o chão da calçada na frente da casa deles já está rachada. Essa rachadura aconteceu na virada da temporada 1 pra temporada 2. A primeira aventura após isso, no episódio 2, já é a troca dos Jerrys, e isso tem que ter acontecido na realidade C131, porque como a gente já viu aqui, o Jerry C131 volta pra essa realidade. E como a gente já viu aqui, é oficial, a primeira realidade que o Rick e o Mori pisaram após sair da realidade Prime foi a realidade C131, cara, não tem como escapar disso. Então realmente não faz o menor sentido essa mudança. O caminho mais fácil é acreditar que o Rick encontrou uma outra solução pros esquilos. Sei lá, cara, talvez ele entrou em acordo com eles, ele combinou de apagar as memórias do Mori, por isso que o Mori não se lembra de nada, e os esquilos continuaram lá seguindo a vida deles. Mas basicamente a timeline completa, oficial que a gente tem é essa daqui. Esses aí são todos os acontecimentos, todas as mudanças de realidade. Eu espero que não tenha ficado confuso. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, comenta aí. E por falar em comentários, teve uma outra questão que muita gente comentou. Esse eu fiquei um pouco surpreso. Eu comentei que o Rick teve um filho com a princesa Poneta, né? Muita gente falou que eu me esqueci dos filhos que o Rick teve com um planeta, e realmente foram muitos comentários, várias pessoas comentaram, né? Várias pessoas falaram que eu me esqueci dos filhos que o Rick teve com o planeta, né? Faltou os filhos do Rick com o planeta, né? Várias pessoas comentaram aí. E vamos lá, o episódio em questão é o episódio 9 da temporada 4, onde basicamente, enquanto toda a família está viajando, o Rick é surpreendido por um telefonema da planeta Gaia alegando estar grávida dele. E durante todo o episódio a gente acompanha uma civilização nascendo. Beth e Rick trabalham juntos para eles organizarem o crescimento dessa sociedade formada pelos filhos do Rick e da Gaia. Só que o que muita gente se esqueceu é que mais pro final do episódio foi revelado que na verdade esses filhos não eram do Rick, eram de Zeus. Eu realmente fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que esqueceu disso, porque, cara, esse é literalmente o plot do episódio. E aí, inclusive, rola um confronto épico, Zeus acaba morto, e a Gaia fica extremamente revoltada com o Rick, justamente por eles terem matado o pai dos filhos dela. Agora, por outro lado, algumas pessoas comentaram que eu esqueci de colocar na árvore genealógica os pais do Jerry, e realmente, nesse caso eu esqueci mesmo, mas assim, não são personagens tão importantes. Inclusive comentaram também sobre o tio Lentos, mas enfim, cara, né, isso aí foi descuido meu mesmo. Agora, uma outra coisa muito interessante que comentaram foi sobre as Beths. Eu comentei que eu acredito que a Beth original é, na verdade, a Beth espacial, e a Beth clone
é a Beth que ficou com a família. E muita gente comentou sobre um detalhe no nariz da Beth. Aparentemente a Beth espacial tem um nariz diferente de todas as Beths originais, né? As Beths que a gente sabe que são originais. Vamos conferir? Resolvi ir direto na fonte. Esse aqui foi o momento onde a Beth foi clonada, e aqui é o único momento onde a gente tem uma placa especificando qual que é qual. O problema é que, pelo que eu pesquisei, a diferença do nariz não pode ser vista desse ângulo. Eu até notei uma diferença, se a gente reparar, a Beth original tem um nariz um pouco mais arredondado aqui nessa parte de baixo, tá vendo? Quando a gente olha pra Beth clone, ela tem o nariz um pouco mais retinho, né? Desse ângulo foi o que eu notei. Mas logo eu descobri que isso não era um padrão, cara. Quando eu olhei pra essa imagem, eu achei que eu tinha matado a charada, porque aqui a gente tem uma Beth com o nariz mais reto na parte de baixo e essa aqui com o nariz mais arredondado, igual a Beth original lá da cúpula de clonagem. Mas aí eu peguei esse outro frame e a Beth espacial tá com o nariz retinho embaixo, cara. Então, não é um padrão, não. Dependendo do ângulo, esse nariz fica mudando. E foi aí que eu descobri que eu estava analisando errado. O jeito certo de analisar é dessa perspectiva aqui, ó. De lateral, assim. Aí, realmente, dá pra ver que existe uma clara referência. O nariz da Beth, que ficou com a família, tem uma inclinação bem brusca aqui. O nariz da Beth espacial tem uma inclinação mais arredondada aqui na parte de cima. Ele é um pouco mais empinado também. Olha só, cara, tem um ângulo aqui que no nariz da Beth espacial não tem. É uma curva. Em todas as imagens dá pra ver essa diferença, velho. A diferença é muito clara. Não tem como falar que são iguais, realmente não são. Se a gente olhar, o formato da testa é um pouco diferente também, mas isso aqui poderia ser o penteado. Mas o queixo dessa Beth também é um pouco mais arredondado. O queixo da Beth espacial é mais pontudo. Eu peguei vários momentos diferentes e realmente, velho, ela foi desenhada com essas características. E basicamente aqui está a nossa resposta. Esse é um frame do episódio 10 da temporada 2 e a gente consegue ver claramente o ângulo reto no nariz e também o queixo arredondado, exatamente como a Beth não espacial. E assim, eu já tinha escutado essa teoria e particularmente eu não tinha botado muita fé não, porque a Beth espacial é uma guerreira, ela tem cicatrizes, então tá, o nariz dela é um pouquinho diferente, mas isso poderia ser algum tipo de marca de batalha, talvez ela já tenha quebrado esse nariz no passado, só que aí tem essa questão do queixo também, né, aí já fica um pouco difícil sustentar que ela teve alguma deformidade no nariz e também no queixo, cara. Também não dá pra defender que ela fez algum tipo de procedimento estético, porque ela tem uma cicatriz enorme no olho, né? Então eu acho que não faria sentido. Realmente, cara, analisando, eu agora estou convencido que, de fato, a Beth espacial é mesmo a clone. Ah, sinceramente, eu gosto da maluquice, né? Rick e Morty é bagunça. Eu ia achar muito mais legal se a Beth espacial fosse a verdadeira e a Beth que ficou com a família ali fosse o clone, cara. Eu ia achar muito mais legal. Mas enfim. E assim, um outro comentário que também foi muito frequente, eu não poderia deixar de comentar aqui, foi geral aqui zoando a minha pronúncia, né, cara? Olha só, vocês são uns engraçadinhos, né? Quem nunca falou Burger King e TikTok que atira a primeira pedra? Não, mas sério, cara, não, pode brincar, eu não ligo pra brincadeira não, né? Eu só quis comentar mesmo porque muita gente comentou, eu achei engraçado, eu quis trazer isso aqui pra vocês. E bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui, a gente se vê aí com certeza nos próximos vídeos. Fui!